Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o André da Maia Soluções Contábeis. Pensei nesse formato de vídeo para trazer mais clareza de informações para vocês. Hoje, especificamente, a gente veio trazer para vocês aqui essa legislação, esse projeto de lei 1087 de 2025, que já foi aprovado na Câmara e no Senado e está em vias de sair a legislação para o exercício de 2026. Então, a partir de janeiro de 2026, a gente tem uma série de mudanças que vai impactar no dia a dia do empresário. E pensando em estar mais próximo de vocês e trazer esse conteúdo de uma forma mais clara, a gente vai gravar uma série de conteúdos em vídeo. Esse especificamente é o primeiro, mas eu acredito que vão ter outros, né? E esse PL 1087, por um lado, ele vai trazer uma isenção para umas pessoas, mas para os empresários, né, nas distribuições de lucro, pode haver incidência de imposto nessas retiradas. Inicialmente, ele isenta aquelas pessoas físicas que recebem até R$5.000, né, de salário em contra-cheque. Então, essas pessoas elas vão estar isentas de imposto, vão isentar pessoas com rendas menores, e em contrapartida o governo tem que oferecer uma tributação maior, buscar uma tributação maior para fazer uma espécie de compensação. E a compensação ela está se dando sobre a distribuição de lucro, é uma tributação de altas rendas. Então o discurso é: eu vou isentar quem ganha menos, até R$5.000, e em contrapartida eu vou tributar os ricos, né, as altas rendas. Na legislação, no projeto de lei 1087, ele destaca a tributação que vai ocorrer da seguinte forma. Em dois momentos é importante a gente fazer o destaque disso. A princípio ele fala em altas rendas mensal, que são distribuições de lucro acima de R$50.000 por mês, que vai incidir uma alíquota de 10% sobre o montante total que exceder sobre as distribuições de lucro. Em regra, como que isso vai funcionar? Você tem uma pessoa jurídica, você faturou, emitiu nota, sobrou um dinheiro na sua conta, você vai transferir isso para a sua pessoa física. Se dentro do mesmo mês você fizer transferências que ultrapassar R$50.000, você tem um imposto na fonte de 10% sobre o que exceder. Então, a gente pode trazer a legislação aqui para ficar clara, né, e ler rapidinho um trecho, para a gente poder destacar alguns pontos principais aí, tá? Então, tributação mensal de altas rendas. A partir de janeiro do ano calendário de 2026, o pagamento, o creditamento, o emprego ou a entrega de lucros e dividendos para uma mesma pessoa jurídica, para uma mesma pessoa física residente no Brasil, no montante superior a R$50.000, fica sujeita à retenção na fonte de 10% de imposto sobre o total pago, né? Então, a gente tem visto as pessoas confundirem, às vezes vai tributar o que exceder 50? Não. Se eu num determinado mês fiz uma distribuição de lucro de R$70.000, eu vou pagar 10% sobre 70 e não 10% sobre o que excedeu os R$50.000. Então, eu teria R$7.000 para pagar sobre essa distribuição de lucro que eu estaria fazendo, tá? Mais para frente a gente vai discutir um pouquinho o que a gente pode fazer para diminuir um pouco essa incidência de imposto, né? Porque existem caminhos e formas legais para que a gente possa diminuir isso, né? Nesse primeiro momento é bom vocês entenderem o que? Retiradas mensais superiores a R$50.000, tem que haver a comunicação com a contabilidade para que a gente possa fazer essa geração desse DARF, desse imposto para vocês. Eu sei que tem muito cliente também que fatura 2, 3, 4, 5 meses e faz um fechamento, né, semestral da empresa, e o que tem de lucro ali, naquele determinado mês, ele vai lá e tira aquele montante total para ele. Então, é importante ficar claro aí que se eventualmente você esperou 6 meses para fazer uma retirada, e essa retirada depois de 6 meses for superior a R$50.000, você vai acabar pagando esse imposto cheio lá na frente, né? E se você tivesse se programado de fazer essas retiradas mês a mês, você estaria isento desse imposto, tá?
Vamos ao outro cenário. A outra incidência desse imposto é na tributação anual de altas rendas, né? E quando a gente está falando de anual, a gente está falando da declaração de imposto de renda do ano do exercício de 2027, que vai incidir, que vai pegar o ano de 2026, que é o ano que vem. Então, as pessoas físicas que atingirem lucros distribuídos superiores a 600 mil, vai ter um acréscimo de IR para pagar, e aqueles que atingirem valores superiores a 1.200.000 vão ter também, né, de rendimentos tributáveis, também vão ter um acréscimo de imposto para pagar na declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Trazendo um pouquinho da legislação, né, para vocês entenderem isso de forma prática, o que a legislação traz para você? A partir do exercício de 2027, ano calendário de 2026, todos os rendimentos recebidos, e aí eu estou falando de distribuição de lucro, eu estou falando de prolabore, eu estou falando de uma aposentadoria, no ano calendário que seja superior a 600 mil, está passivo a tributação. E essa tributação, como é que ela vai funcionar? Tem algumas deduções, né, rendimentos de aplicação financeiras, ganhos de capital, alguma ação que você recebeu, nada disso vai entrar na base de cálculo desse imposto. Mas esse imposto, como é que ele vai ser calculado? Para rendimentos totais e iguais ou superiores a 1.200.000, então na sua declaração de imposto de renda você está ganhando mais de 100 mil por mês, você vai ter um adicional de 10% sobre a sua renda do que você está declarando. Óbvio que vai ter uma alíquota efetiva para verificar quanto que você já pagou ao longo do ano, e vai ter uma compensação. Se você não chegou nos 10, vai pagar esses 10%. Se você ficar entre 600 mil, que em tese é os 50 mil por mês, até 1.200.000, você vai ter uma alíquota que vai crescer de 0 até 1.200.000, de acordo com o que você teve. Vai crescer linearmente de 600 a 1.200.000. Então, é importante destacar que a gente tem aí dois montantes. Num primeiro momento, é a distribuição de lucro mensal, a tributação mensal. Recebeu 50 mil reais, você vai ter 10% para pagar na fonte, dentro do próprio mês, sobre o valor total distribuído. E no segundo momento é uma tributação anual, né? Chegou ele no final do ano, estou fazendo a minha declaração de imposto de renda, a gente atende vários clientes aqui no escritório, né? A gente está preparado para isso também, mas a gente precisa se programar, para que teoricamente não chegue aqui na declaração de imposto de renda e se assuste com o valor de imposto para pagar. Então, isso é muito importante vocês estarem cientes e acompanharem essa legislação. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato conosco, a gente está preparado, nosso setor contábil está preparado para tirar essas dúvidas, até eu presencialmente, ou por ligação, vocês podem ficar à vontade. Espero que tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês.